Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluia, iniciando aí mais uma chave mestra, dia 20 de setembro de 2024, mais uma oportunidade de estar aqui falando da palavra, anunciando as verdades do reino que nós pertencemos, né? E hoje um dia especial, né? Vou estar iniciando aí a carta aos Filipenses, né? Já vim aí abordando Atos dos Apóstolos, já falei de Filemon, já falei de Colossenses e agora estou iniciando aqui Filipenses. Eu estou abordando as cartas que Paulo escreveu da prisão romana. Espero que você esteja gostando, né? E hoje aqui nós vamos iniciar essa jornada aí, falando um pouquinho de Filipenses. Mas antes de tudo eu quero estar orando, quero estar apresentando ao Senhor esse tempo, né? Que eu vou estar aqui falando da palavra dele. Não poderia ser diferente, eu não poderia falar da palavra dele sem orar, sem pedir a direção dele, sem pedir que ele fale aos nossos corações, ok? Então você que pode, esteja aí orando comigo, né? Se você de repente está dentro do carro dirigindo, não pode parar, não tem problema, continue aí fazendo o que você está fazendo, mas esteja concordando comigo, ok? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua presença, falando da tua palavra. Senhor, não é uma missão simples, porque estou falando de ti, daquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, daquilo que os nossos irmãos vivenciaram. Pai, em nome de Jesus, eu sou totalmente dependente do Senhor e peço que o Senhor esteja usando a minha vida agora, que o Senhor se revele poderosamente aos nossos corações, aos corações das pessoas que estarão assistindo, tanto agora quanto depois. Não importa o tempo em que essa live for acessada, que o Senhor se faça presente, que o Senhor se revele aos corações, que o Senhor ilumine a mente das pessoas, que o Senhor traga cura, traga restauração, traga o alinhamento necessário, Senhor. O Senhor mesmo disse que a tua palavra é espírito e vida. Enquanto a tua palavra é semeada, enquanto a tua palavra é ministrada, porções da tua vida são liberadas sobre a vida das pessoas. Porções do teu Espírito são revelados, são enviados sobre as pessoas, Pai, e elas vão adquirindo conhecimento, entendimento da tua vontade, do teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se faça conhecido aos corações, que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado nessa nação, por onde quer que esta palavra for, que o Senhor seja revelado, que o Senhor seja honrado, seja glorificado, seja bendito eternamente, Senhor. Traz a vida, traz a cura, traz o milagre, Senhor, que os meus irmãos, as minhas irmãs precisam. Senhor, o Senhor conhece o coração deles, o Senhor sabe o que eles precisam, e o Senhor não está limitado ao tempo, não importa o tempo que essas pessoas vão acessar essa live, o Senhor conhece os corações, então se revela aos corações dessas pessoas, ministra sobre elas a cura, o alívio, o refrigério, a quebra das cadeias, dos grilhões, Senhor, através da tua palavra. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Rei dos Reis, do Santo dos Santos, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus querido, Ravasheremanás, opera poderosamente sobre a vida, sobre as vidas que estarão acessando esta live. Jesus, aquilo que eu não for capaz de ministrar, de ensinar, de falar, que o Senhor mesmo se revele ao coração dessas pessoas, para que elas recebam da porção que o Senhor tem para elas nesta manhã. Ministra poderosamente aos corações, Senhor. Visita as casas, as famílias. Traz, Senhor Deus, a saúde que as famílias precisam. As reconciliações nos casamentos, Pai, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Traz saúde sobre as famílias, traz cura, traz reconciliações, Senhor. Faz nova todas as coisas sobre as famílias, Pai. Fortalece as famílias, ilumina a mente, o entendimento dos pais. Dá sabedoria para lidar com os filhos, não importa a faixa etária que os filhos tenham, Senhor. A verdade é que em todos os
os momentos nós precisamos da sabedoria do Senhor, precisamos da direção do Senhor, precisamos da orientação do Senhor para lidar, Senhor, com aquilo que nós temos de mais importante nessa terra depois de Ti, Jesus, que são os nossos filhos, os netos. Pai, quantos avós têm sobre si a responsabilidade de cuidar dos netos, de ensiná-los, de educá-los, dar sabedoria, dar a graça a esses avós, Senhor, para que eles sejam instrumentos do Senhor, preparando as crianças, preparando, Senhor, a próxima geração para aquilo que o Senhor tem para elas. Pai, em nome de Jesus, habilita, capacita as famílias, Senhor, guarda os casais, fortalece os casamentos, fortalece a unidade, o amor entre eles, Pai. Senhor, que o Senhor possa reinar sobre as casas, sobre as famílias, que o Senhor venha ser o dono das famílias, Pai, dos casais, dos filhos, da vida financeira deles, da saúde deles. Que em tudo o Teu nome seja honrado, seja glorificado dentro das casas, Pai. Em nome de Jesus, dá bom êxito para os Teus filhos, para aquilo que eles estão fazendo, para os projetos que eles têm, Pai. Como família, Senhor, que os casais se unam e, Senhor, numa só voz, numa só direção, juntos eles possam conquistar a sua casa, a sua família para o Senhor, para a glória do Teu nome, que eles alcancem todo o propósito, todo o plano que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado sobre as famílias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Paz, Grazi. Paz do Senhor. Bom dia, Mi. Bom dia, pastora Andréia, Bianca. Bom dia, Débora, né? Eu vi aí que a Débora lê, a Helenice. Bom dia, Rafa, bom dia, paz do Senhor. Bora lá falar de quê hoje? Bom dia, pastora Mércia. Bora lá falar de Filipenses, né? Hoje nós vamos começar aqui a carta aos Filipenses, né? Eu estou muito grata ao Senhor, né, irmãos? Porque devagarzinho, bom dia, Thalita, paz do Senhor. Devagarzinho a gente tá aí abordando o que precisa ser abordado, né? E agora eu já tô aqui em Filipenses, né? Quando comecei as cartas da prisão, comecei aí com Filemon, né? E eu olhava pra frente e pensava, ai, Jesus, tem tanta coisa ainda, né? E olha aí, já tô em Filipenses. Glória a Deus. Espero que você tenha sido edificado, esteja gostando. Se você quer aí fazer um comentário, manda aí pra mim aí no privado seu comentário, se tá sendo bom pra você as lives, se tá te edificando, né? Ou de repente até uma sugestão aí, pode mandar pra mim aí, tá bom? Saudades mesmo, né, Thalita? Olha só, Filipenses, né, é uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma. Ele escreveu essa carta juntamente com as outras cartas, Colossenses, Efésios, Filemon. Né? Nós sabemos que os irmãos foram entregar entregar todas, né? As 4 cartas junto. Então vamos lá. Todos os estudiosos concordam que foi o Paulo, o escritor, inclusive, ele fala isso no final da carta, né? Escrita do meu punho, né? Eu mesmo escrevi. Então o autor é Paulo. A carta foi escrita mais ou menos 61 anos depois de Cristo. O tema da carta é um tema maravilhoso, alegria em Cristo. Olha que coisa, né? Que coisa linda, né? No meio de tantas guerras, no meio de tantas lutas, Deus tem alegria para o seu povo. Deus tem alegria para ministrar sobre nós. Eu e você precisamos entender que isso é uma verdade do reino, irmãos, e é para mim, é para você. Então esse é o tema da carta, a carta inteira, né? Esse é o tema principal. Palavra-chave da carta é alegria, regozijar-se. Antecedentes, vamos lá, falar um pouquinho da fundamentação da carta, né? A fundamentação dessa carta está lá em Atos 16, do verso 12 ao 40. Ali registra a fundação da igreja em Filipos. Paulo estabeleceu a igreja durante a sua segunda viagem missionária por volta de 51 depois de Cristo. Então, 10 anos depois, ele está escrevendo a carta para a igreja que ele fundou. Eu quero ler apenas um pequeno texto lá de Atos 16,
né? Eu vou ler ali a conversão de Lídia, né? Que até já falei muito disso aqui na live de Atos dos Apóstolos. E eu vou falar de alguns pontos importantes para você memorizar onde que essa igreja foi fundamentada. Diz assim, Atos 16, do 11 ao 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Lembra, até falei que provavelmente não tinha sinagoga nessa cidade. Por isso, Paulo e os apóstolos e os discípulos que estavam com ele, os irmãos, precisaram procurar um lugar para orar e eles vão para a praia. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, primeiro lugar, primeira porta que é aberta ali para Paulo, né, anunciar a palavra ali em Filipos, é na casa de Lídia. Ele se hospeda junto com os irmãos que estavam com ele, ele se hospeda na casa de Lídia. E aí começa um grande projeto, gente. Um grande projeto de salvação, uma igreja fundamentada nesse lugar. Nós temos aí em Atos 16, ainda temos a cura daquela jovem adivinhadora, né, que causou alguns problemas para Paulo, levou Paulo para a prisão. Paulo e Silas são açoitados na prisão, eles são presos e açoitados em Atos 16, 19 a 26. Na prisão, né, há um grande terremoto por causa da adoração deles e as portas são abertas. O carcereiro quer se suicidar, mas Paulo fala, não faça isso, né? Nós estamos todos aqui, o carcereiro é salvo, ele e toda a sua casa é salva. Olha, quando Deus tem um projeto, acho tão interessante, né? Eu estava pensando nisso, né? A gente tem aqui, né, na Bíblia, alguns relatos da ação do Senhor libertando os discípulos, os apóstolos das prisões, né? A gente tem Pedro, que é solto da prisão por causa da oração da igreja. Bom dia, Ju. Bom dia, Norminha. Bom dia, Kátia. E o que acontece, né? Você vê que interessante aqui, as cadeias se quebraram, as portas se abriram, mas não era para eles fugirem, não era para eles saírem. Era a manifestação da glória de Deus para a salvação do carcereiro, de toda a sua casa. No dia seguinte, as autoridades libertam Paulo e Silas. Como nós precisamos desse discernimento, como nós precisamos entender o que Deus quer que a gente faça nesse momento. Olha que interessante. Achei tão profundo isso, irmãos, que você possa meditar nisso, entender dentro da sua realidade. Por que Deus tem te dado alguns livramentos, né? Por que Ele tem aberto algumas portas para você? Qual é a ordem? Né? Nós sabemos que lá com Pedro, as portas são abertas e o anjo tira ele de dentro da prisão. No dia seguinte, os soldados procuram ele, as autoridades procuram ele. Cadê? Como é que ele saiu de lá? Olha como foi diferente dessa vez. E nós precisamos entender que o nosso Deus é cheio de sabedoria. E nós precisamos estar tão alinhados com Ele, ao ponto de entender todo o propósito e saber o que devemos fazer, como devemos nos conduzir. Ok? Vamos lá, ainda falando da fundamentação da igreja, né? Todos esses fatos aconteceram em Filipos, na Macedônia, na fundamentação da igreja. Desde o começo, a igreja apresentava um forte zelo missionário e era constante em seu apoio ao ministério de Paulo. Nós vamos ver isso em Filipenses 4, 15 e 16, que diz assim: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros.
porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então nós percebemos o quê? Que é uma igreja que tem uma visão missionária muito grande, né? O amor que eles tinham por Paulo, o zelo e o cuidado que eles tinham em manter Paulo na obra missionária era muito forte. Olha que coisa linda, né? Dizem os historiadores também que essa carta é uma carta pessoal de Paulo à igreja de Filipenses, exatamente por causa desse carinho, desse amor que existia entre os filipenses e Paulo, né? Pensa bem, que gratidão o carcereiro tinha com Paulo, né? Que gratidão a Lídia teve por Paulo, porque ele apresentou a ela o que é a salvação. Olha que coisa linda, irmãos. Realmente é muito inspirador, né? Espero que você esteja tão inspirado quanto eu, porque eu, nossa, estou maravilhada. Veja o que Paulo fala à igreja de Corinto em relação aos irmãos da Macedônia, a Filipos. Lá em 2 Coríntios 11, do 8 e 9, ele diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Olha só, quando ele está fazendo a obra lá em 2 Coríntios, é a igreja de Filipos, da Macedônia, que está mantendo ele, que está sustentando ele. Ele não quis ser pesado à igreja de Corinto. Olha, irmãos, o discernimento que Paulo tem. Como o Espírito Santo vai conduzindo as coisas de uma maneira que não é uma regra, não é uma caixinha de sim e não, isso, aquilo, não. É o Espírito Santo conduzindo e Paulo entendendo qual é a vontade de Deus. Enquanto a igreja da Macedônia supria as necessidades de Paulo em Corinto, Paulo não era pesado aos irmãos de Corinto. Que Deus nos dê essa graça, irmãos, para saber nos conduzir em cada situação, em cada momento, em cada fase, né? Paulo desfrutou de uma amizade mais próxima com os filipenses do que com qualquer outra igreja. Então, né, se você quer aprender um pouquinho mais sobre essa unidade, sobre essa comunhão, sobre esse amor, leia Filipenses, veja como Paulo se relaciona com eles, como Paulo fala com eles, né, as orientações que Paulo dá a eles e as ações deles também, que foi um bom testemunho para as outras igrejas. A ocasião e data, né, da carta. É mais provável que Paulo tenha escrito essa epístola aos Filipenses durante sua primeira prisão romana por volta de 61 d.C., para agradecer-lhes a contribuição que tinha recebido deles. Ele também elogiou calorosamente Epafrodito, que ainda tinha levado a doação de Filipos, a quem Paulo estava enviando de volta. Epáfras, né? A gente sabe já quem é esse personagem. Falei bastante dele na carta a Filemão, também em Colossenses, que ele é uma figura presente nesse momento, relacionado a essas igrejas, né? Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Vamos lá, o propósito da carta. Enquanto seu motivo primário para escrever a epístola era reconhecer a oferta enviada pelos filipenses, Paulo também apelou para um espírito de unidade e estabilidade entre eles. Além disso, ele advertiu contra as perigosas heresias que os estavam ameaçando, provavelmente o judaísmo e o gnosticismo. Essas heresias, elas estavam sempre como sombra diante da igreja, né? Por isso que Paulo precisava estar sempre reafirmando a verdade da palavra e fortalecendo os princípios, né, da palavra no coração dos irmãos, porque o judaísmo e o gnosticismo, ele estava sempre ali cercando os irmãos, né? Então há uma necessidade de proteger a igreja, de cuidar dela nesse sentido. Quais as características da carta, né? Em muitos aspectos, essa é a mais bela das epístolas de Paulo, cheia de ternura, calor e afeição. Seu estilo é espontâneo, pessoal e informal, apresentando-nos um diário íntimo das próprias experiências espirituais de Paulo. A nota dominante por toda a carta é a alegria triunfante. Ele estava preso, irmãos.
Ele não estava passeando, ele não estava aí de férias no resort chique, ele estava preso. Mas a alegria é fundamental ali no coração dele com relação aos irmãos. Paulo, embora prisioneiro, era muito feliz e invocava seus leitores para sempre se regozijarem em Cristo. É uma epístola ética e prática em sua ênfase e está centralizada em Jesus Cristo. Para Paulo, Cristo era mais do que um exemplo. Ele era a própria vida do apóstolo. Sabe que eu e você precisamos constantemente combater o espírito de tristeza, de abatimento, que vem sobre nós por causa das circunstâncias que a gente está vivendo. É claro que em alguns momentos nós entendemos que é real e é verdade, nós temos até um motivo justo para estar muito triste. Mas isso não pode nos consumir, irmãos, porque Jesus é a nossa alegria. Em Cristo Jesus nós temos o amém para todas as boas palavras, para todas as boas promessas que Ele tem para a nossa vida. Então nós não precisamos ser consumidos pela tristeza, pelo abatimento, pela dor. Dê uma oportunidade para Jesus se revelar a você com alegria. Deixa Ele ministrar sobre você a alegria, né? Dá essa chance para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, realmente eu tenho motivos justos para estar triste diante do que eu estou vivendo. Mas, Senhor, eu me abro para a alegria que vem de ter o Senhor na minha vida como Senhor e Salvador. Por tê-lo como dono da minha vida e daquele que cuida de todas as coisas por mim. Dê uma oportunidade para o Espírito Santo. Mesmo no meio da grande guerra que você possa estar vivendo, mesmo no meio de grandes circunstâncias, sabe? Dê uma oportunidade para o Espírito Santo ministrar alegria, porque você não precisa ser consumida pela tristeza, você não precisa viver debaixo dessa tristeza. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Conteúdo da carta, né? A mensagem permanente dos Filipenses diz respeito à natureza e base da alegria cristã. Para Paulo, a verdadeira alegria não é uma emoção superficial que depende de circunstâncias favoráveis do momento. A alegria cristã é independente de condições externas e é possível mesmo em meio a circunstâncias adversas, como sofrimento e perseguição. A alegria definitiva surge da comunhão com o Cristo ressuscitado e glorificado. Olha, entendendo que Cristo morreu e ressuscitou, irmãos. Pensa na dor e na tristeza que Jesus viveu, desde o Getsemane até a cruz. Nós precisamos ser consumidos pela tristeza? Muitas vezes nós precisamos nos levantar e falar, em nome de Jesus, sai da minha vida tristeza, sai da minha vida abatimento. Porque Jesus, Ele foi até o fim e alcançou uma alegria completa, perfeita, para liberar sobre a minha vida. Então eu não preciso ficar sofrendo, porque o final da história que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é um final bom. Se nós permanecermos com Ele, é um final bom, é algo que vai alegrar teu coração, é algo que vai te colocar numa alegria profunda acerca daquilo que Ele tem para você. Por toda a carta, Paulo fala sobre a alegria do Senhor, enfatizando que somente através de Cristo se alcança a alegria, como ocorre com todas as outras graças cristãs. A alegria é fruto do Espírito, irmãos. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode ter uma alegria indiferente às circunstâncias que você está vivendo. Essencial para essa alegria é a convicção confiante da autoridade de Cristo, baseada na experiência do poder de sua ressurreição. Devido a essa convicção, a vida de Paulo ganhou sentido. Mesmo a morte tornou-se uma amiga, pois o levaria a uma maior experiência da presença de Cristo. Olha o que ele disse em Filipenses 1, do 21 ao 23. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte é um problema, gente, para quem é crente, para quem crê em Jesus, para quem é salvo em Cristo. A morte não é um problema para nós, irmãos. A morte é a oportunidade de estarmos com Ele eternamente. Então eu e você não precisamos temer nada. Eu e você não precisamos temer nem a morte, porque até
A morte Jesus venceu na cruz. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, aquilo que nos assombrava, né, o medo da morte. Se você está em Cristo, você sabe o que vai acontecer com você quando você morrer. Você sabe para onde você vai. E isso é fundamental. Jesus nos chamou para a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu e você não precisamos temer nada, nem a morte, porque nós sabemos o que vai acontecer conosco quando partirmos daqui. Olha o que Paulo diz. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, caminhe na liberdade daquilo que Cristo fez por você. A alegria apresentada em Filipenses envolve uma expectativa ávida da volta iminente de Cristo. O fato de essa expectativa ser dominante no pensamento de Paulo é visto em suas 5 referências à volta de Cristo. No contexto de cada referência, há uma nota de alegria. Tudo aqui em Filipenses. Olha só. Havia uma esperança no coração de Paulo, do grande encontro com Cristo, onde tudo seria consumado, né? Ele andava com Cristo pela fé, mas no momento da morte haverá um grande encontro com Cristo, meu e seu, se nós estamos nele. E tudo isso é motivo para nós nos alegrarmos. Olha só na carta, as 5 referências que ele faz à volta de Cristo. Por isso a alegria de Paulo. Filipenses 1,6 diz assim: estou completamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Esse dia é o dia do encontro, é o dia do arrebatamento, é o dia da sua partida, da minha partida. Jesus começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, e Ele vai completar até o dia do nosso encontro com Ele. Queridos, nós não vamos subir faltando alguma coisa em falta, em falha, não vai ser dessa maneira. Ele vai completar esta obra, irmãos. E o padrão não é meu, o padrão não é seu, o padrão é dele. Então ele vai fazer de uma forma que eu e você alcance esse lugar, porque é graça, é um favor imerecido. Não é na minha própria força, mas é naquilo, na direção e condução que Ele vai dar a minha história e a sua história. Filipenses 2,16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, é um dia com letra maiúscula, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quer dizer, guarda a palavra no seu coração, preserva a sua vida na presença do Senhor e segue em frente, porque até aquele grande dia, até aquele grande momento do encontro entre você e Cristo, essa obra vai ser completa. E nós não vamos nos gloriar em vão, irmãos, porque nós não estamos nos esforçando em vão, nós não estamos nos dedicando em vão. Haverá uma recompensa, haverá uma alegria, haverá um galardão para aqueles que estão se esforçando para se preservar em Cristo, para se manter na fé. Amém? Filipenses 3,20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não pertencemos a esse reino, a esse mundo, né? Nós pertencemos a um novo reino. Lá em Colossenses eu falei que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fazemos parte de um outro reino, nós somos peregrinos nesta terra, né? E é de lá que nós aguardamos o nosso Salvador. Nós esperamos a vinda dele para nos buscar, para nos resgatar. Que você tenha essa expectativa no seu coração, que você lembre que você não está sozinho, que o Senhor é contigo e que Ele tem reservado coisas preciosas para a sua vida. E Filipenses 4,5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida, seja a vossa alegria conhecida de todos os homens, seja a sua disciplina conhecida de todos os homens, seja a sua justiça conhecida diante dos homens, seja a sua integridade conhecida diante dos homens, seja o fruto do Espírito conhecido diante dos homens, o fruto do Espírito que opera na sua vida, seja conhecido diante dos homens, porque perto está o Senhor, perto Ele está com você. Perto Ele está de voltar, perto Ele está de concluir todas as suas promessas, todos os seus planos na minha vida e na sua vida. Caminhe com Jesus, sempre consciente de que Ele está muito perto, de que Ele está aí com você, vendo todas as coisas, participando de todos os momentos da sua vida e da sua história. Paulo descreve uma alegria que surge da comunhão, da propagação do Evangelho. Ele começa a epístola agradecendo aos filipenses a sua parceria na propagação do Evangelho através das suas ofertas monetárias. As ofertas, entretanto, são apenas uma expressão de seu espírito de comunhão, ou como ele coloca em Filipenses 4,17, o fruto que aumente para o vosso crédito. Sendo assim, a alegria cristã é uma consequência de estar em comunhão ativa com o corpo de Cristo. Então, a alegria completa, ela vem da sua comunhão com Cristo, do seu entendimento do que Ele fez por você na cruz do Calvário, por você conhecer, entender e se alegrar por causa da ressurreição e morte de Jesus Cristo. A alegria vem pela sua comunhão com o corpo de Cristo. Filipenses, a igreja de Filipenses, ela tinha um amor, uma comunhão com Paulo, ao ponto de não deixá-lo sozinho na missão, ao ponto de suprir as necessidades de Paulo. Irmãos, é assim que nós precisamos caminhar uns com os outros, numa comunhão tão íntima, tão profunda, ao ponto de não deixar o outro sozinho naquilo que ele está fazendo para Jesus, na missão que Jesus tem para ele. Eu posso não estar junto, eu posso talvez não ter nem o mesmo chamado que você, mas eu posso cooperar com você, suprindo as suas necessidades no que eu sou capaz, seja em ofertas, seja em orações, em intercessões, em apoio, com uma palavra amiga, com uma palavra de vida. Eu posso derramar o que eu tenho, que Deus tem derramado sobre mim, na vida do outro que precisa. Se nós caminharmos assim, irmãos, a igreja, ela vai ser completa, ela vai ser perfeita. Na unidade, isso mesmo, suprindo a necessidade uns dos outros. E olha, irmãos, quando eu reconheço, entendo isso, é um fruto que eu estou produzindo que vai aumentar o meu crédito. No céu eu vou ser reconhecida por essa ação, por essa pessoa que eu tenho sido. Vai haver um crédito a meu favor lá para ser liberado sobre a minha vida quando eu precisar, quando houver necessidade. Olha que coisa linda, irmãos. Quando houver necessidade, o Senhor Jesus vai diante do papai e vai falar: Pai, olha, a Rita está passando por essa situação, Pai. Olha, ela é assim, assim, assim. Ela está sempre socorrendo os irmãos, ela está orando, ela envia oferta, ela supra as necessidades, ela abençoa. Pai, libera sobre ela. Libera sobre ela tal coisa. Queridos, isso é uma vida de fé. Paulo tinha um testemunho. Filipenses 1,18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Se alegrar, irmãos, em como Deus está agindo, como Deus está usando o outro. Se alegrar, irmãos, porque Deus está fazendo do modo dele, não é como eu pensei, como eu imaginava, mas é do modo dele. Glória a Deus que ele está fazendo. Está usando um de uma maneira, está usando o outro de outra. Às vezes eu fico surpreendido, falo: nossa, Jesus, o Senhor está fazendo desse jeito? Amém, vamos nos alegrar. Né? Ele está falando aqui, Cristo está sendo pregado,
quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo, porque nós sabemos que tem aqueles que pregam por inveja, pregam para competir com o outro. Não tem problema, irmãos, cada um vai prestar conta diante do Senhor. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu modo de andar com Jesus, e você cuida da sua vida também, e é isso que importa, que a gente se alegre com o que Deus está fazendo. Seu mandamento incondicional era: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se alegre no Senhor, se alegre com o que Ele está fazendo, do modo que Ele está fazendo, do jeito que Ele está fazendo. Se está usando pessoas para te perseguir, se alegre, você está tendo uma grande oportunidade de crescer, de alcançar um outro nível que o Senhor tem para a sua vida. Ah, as portas estão se fechando para mim, pastora, está tão difícil. Se alegre com o que Deus vai fazer, com o novo que Ele vai fazer, com o que Ele está preparando para você. Irmãos, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se está tendo um monte de perseguição, um monte de contratempo, eita, Deus tem algo novo. Deus está preparando um novo tempo. Eu vou me alegrar com o que Ele vai fazer ainda. Posso até chorar agora, posso até chorar, ficar batido um pouquinho, mas eu vou me alegrar porque Deus tem coisa boa, né? Tem um louvor aí que eu não vou saber cantar, mas tem coisa boa chegando. Deus está fazendo coisa nova, se alegra, né? Então é um mandamento, irmãos, incondicional. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é uma carta pessoal aos Filipenses. Ela não foi destinada à circulação geral entre todas as igrejas, como foi o caso da carta aos Efésios, aos Colossenses. Ele também queria lhes dizer por que podia estar transbordante de alegria, apesar de sua prisão e do seu julgamento próximo. Paulo tinha vários cooperadores, inclusive Timóteo, Marcos, Epáfras, que entregavam as cartas pessoalmente e muitas vezes permaneciam com as congregações durante um período de tempo para ensinar e incentivar os membros. Olha só que coisa linda, né? Os irmãos também eram uma alegria para Paulo. A presença deles consolava, confortava. Nossa, eu me lembro de vários momentos que Deus levantou pessoas para estar comigo. Eu me lembro de um tempo em que eu fazia um trabalho na igreja, né? O pessoal da minha igreja vai lembrar da tarde da bênção. E foi um tempo, teve um período muito difícil, de muita guerra, muita perseguição. E Deus levantou algumas pessoas para me ajudar, para me consolar. As pessoas não sabiam o que eu estava vivendo, mas eu sabia que elas eram enviadas de Deus para me ajudar, para me consolar. Nossa, foi assim, eu vi essa graça de Deus na minha vida. E em vários momentos, assim, eu vejo ainda Deus levantando pessoas, preparando alianças com pessoas que vão me ajudar, que vão me sustentar em oração, numa palavra, na companhia, na presença. Isso é tão maravilhoso, irmãos. E esses irmãos, eles eram isso para Paulo. Eles confortavam. Paulo estava numa prisão. Então não tinha motivo para Paulo ficar abatido, entristecido. Por isso que ele dizia, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque ele via Deus agindo em todas as circunstâncias a favor dele. A colônia romana de Filipos estava localizada no norte da Grécia, chamada de Macedônia nos dias de Paulo. Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, tomou a cidade da antiga Trácia em aproximadamente 357 a.C., ampliou-a, fortaleceu-a e deu-lhe seu próprio nome. Este próspero centro comercial ficava na intersecção entre as estradas que conduziam à Europa e à Ásia. Era aproximadamente 50 anos depois de Cristo. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas atravessaram o mar Egeu a partir da Ásia Menor e desembarcaram em Filipos. A igreja em Filipos consistia principalmente de crentes gentios, não judeus. Pelo fato de os filipenses não estarem familiarizados com o Antigo Testamento, Paulo não citou especificamente nenhuma passagem do Antigo Testamento nesta carta. Então eu trouxe aí para você algumas informações, né? Para você meditar, e quando você for ler essa carta, você
tentar lembrar um pouquinho dessas informações e entender o contexto da carta, entender que tipo de pessoa estava sendo alcançada, estava sendo tratada ali em Filipenses, né? E eu entendo que quando a gente conhece um pouco o contexto das cartas, nós passamos a ter um entendimento um pouquinho melhor acerca do que Paulo está escrevendo, né, para os irmãos. Então você já sabe que essa carta foi uma carta muito pessoal dele para a igreja de Filipos, né, que ele tinha um carinho muito especial por esses irmãos e os irmãos por ele, ao ponto de não abandonar Paulo sozinho na missão, ao ponto de não deixá-lo sem conforto, sem consolo, até quando ele fazia a obra lá em Coríntios, os filipenses já eram fiéis com ele, já eram leais com ele, ali encobria a vida dele de oração e supria as necessidades dele. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. Nós agora, a partir de hoje, né, nós vamos estar abordando a carta aos Filipenses aí. É uma carta pequena, né? São apenas 4 capítulos, se eu não me engano, isso mesmo. 4 capítulos e nós vamos estar falando mais sempre o contexto é a alegria. É isso que vai nortear toda essa carta. É isso que deve brilhar nessa carta, né? A alegria do Senhor nas nossas vidas. Outro dia eu estava na minha igreja e uma das pastoras, a pastora Ruth, numa quarta-feira trouxe, quarta passada, né? Não nessa semana, na outra, ela falou sobre a alegria do Senhor. E eu fiquei tão maravilhada com aquela palavra, porque eu já sabia, né? Já estava me preparando para falar da carta aos Filipenses. E eu pensei, Senhor, o Senhor já está trazendo aí já está preparando um pano de fundo aí para eu estar abordando a carta aos Filipenses. Eu quero estar orando por você, quero te abençoar dentro do que nós falamos aqui hoje, mas quero te lembrar, né, a não esquecer de curtir a live assim que eu postar, né, que o vídeo é gravado e depois é postado aí no Instagram. Depois eu passo lá pro YouTube no meu canal, chama Chave Mestra. Vai lá, por favor, curte a live, compartilha com os teus amigos, faz um comentário lá, né? Tudo isso ajuda as plataformas a entender que o material é bom, que vocês têm gostado, né? E então eles ajudam também na divulgação, tá bom? Eu quero orar por você, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esta manhã, te louvo e te agradeço por esta palavra. Senhor, que prazer poder falar desta carta, poder falar, Senhor, da tua palavra e sentindo no meu coração, Senhor, o coração de Paulo enquanto ele escrevia para os nossos irmãos lá da Macedônia. Senhor, que o teu Espírito possa se revelar ao coração dos meus irmãos enquanto nós estudamos essa carta. Que não seja só aqui durante a live, mas seja também quando eles estiverem lendo a tua palavra, que o Senhor se revele ao coração deles. Que o teu Espírito venha ministrando ao coração deles a vida que a tua palavra contém nela. Que o Senhor libere vida, que o Senhor libere alegria sobre o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, Emanaia Xerebaraz, eles podem estar no meio de uma guerra, no meio de uma circunstância difícil, no meio de uma notícia, de um diagnóstico ruim, Senhor. Mas que o coração deles esteja agora protegido, guardado pela tua palavra. Que olhando para ti eles possam se alegrar porque o Senhor venceu todas as coisas na cruz do Calvário, porque a ressurreição prova que tu és o Senhor, que tu és o Filho de Deus, e se o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos contigo. Jesus querido, que as verdades da tua palavra seja real na mente, no coração dos teus servos, que a verdade da tua palavra venha desbaratando toda a confusão na mente, venha destruindo, Senhor, todo sofisma, todo engano que fica implantado nas mentes, Senhor, e impedindo que a gente viva a verdade da tua palavra, que a gente conheça ela profundamente e usufrua, Senhor, da integralidade dessa verdade, Pai. Em nome de Jesus, ministra, Espírito Santo, sobre o coração dos teus filhos, das tuas filhas, por onde quer que essa live for. No tempo que ela for acessada, que haja uma liberação de alegria do Senhor
sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai querido, que acima das tempestades eles te vejam. Eles vejam o teu plano, o teu propósito, o teu alvo para a vida deles. Eles não estão sozinhos, o Senhor está com eles. E o Senhor Jesus é vencedor invicto. Eles vencerão também por causa do Senhor. Que eles confiem nisso, que eles descansem nisso, que eles sigam em frente contigo, Senhor. Que eles não se abatam, que eles não desanimem, que eles não parem, mas que eles sigam em frente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Rei dos Reis, o Senhor da glória, o majestoso, o todo-poderoso, aquele que é inigualável, aquele que é lindo, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é forte, que é poderoso, o Senhor dos exércitos de anjos, o Senhor das nossas vidas. Deus abençoe seu dia, bom final de semana, que você seja cheio do Espírito Santo, assim como eu estou sendo cheia agora enquanto falo com você. Que o Espírito Santo possa transbordar na sua vida. Amém? Bom final de semana, que o Senhor te guarde, te proteja. Beijo, Grazi, para você, né? Que Deus abençoe seu dia, queridos, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Amém, amém.